Olá, pessoal. Hoje nós temos uma análise dos últimos fatos da política. A semana difícil do presidente. A pandemia dispara. Um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra ele. Os números das pesquisas que apontam uma avaliação cada vez mais negativa. Eu converso então com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Ei, Malco, tudo bem? Muito obrigada por atender a gente. Olá, Vivian. É um prazer falar com você e com seus telespectadores. Diante dessa lista de problemas, qual é o maior? Qual é o maior desafio que Bolsonaro enfrenta? Esse é o problema do presidente atualmente. Ele está numa escalada de desafios que vêm por diferentes fontes, desde desafios domésticos até desafios internacionais, ou seja, até problema com seus filhos, com a justiça, até uma pandemia que é internacional. No meio desse jogo está um presidente cada vez mais acuado, e quanto mais acuado, mais nervoso, e quanto mais nervoso, mais tiro tem dado. Então, alguém muito pouco na sua vida pública, pouco apto à negociação, à conciliação, e quando acuado, fortalece muito o seu lado bélico, e essa beligerância tem trazido cada vez mais problemas. Então, esse é o presidente Bolsonaro hoje. Mais acuado, alguém você que vem diria que sendo oferece... criticado ou... Desculpa, mas mais acuado, você diria que Bolsonaro oferece mais perigo? A falta de habilidade política construída na sua história enquanto parlamentar, a forma como ele ganhou a eleição, sem buscar uma coalizão ou uma aliança, e a forma como exerce o seu governo, também sem fazer parte de uma articulação com outros poderes, faz com que, neste momento, ele seja alguém bastante criticado, bastante atacado e que responde de maneira bélica e não com política. Nós temos aí a situação do inquérito no Supremo. O inquérito está avançando, foram ouvidos delegados da Polícia Federal, que envolvidos na troca de comando, né, que foi, digamos, o pivô que levou a esse inquérito e que deixou o Bolsonaro exposto. E foram ouvidos também ministros militares. E Moro agora entra com um pedido para que seja divulgado o vídeo. Enfim, existe aí um cenário bastante tenso em relação ao inquérito. Como é que você viu esses lances, a participação, as falas dos ministros militares, que parece que vão ao encontro da fala do Moro, né, e estariam conflitantes com o discurso do Bolsonaro, de que não tem nada a ver com Polícia Federal, o que foi dito lá? Como é que você viu isso? A grande questão desse cenário, desse imbróglio que envolve o ministro Moro, é o tipo de interlocutor que tem questionado o presidente. O fato de ser um ex-juiz, o fato de ser alguém acostumado com provas, com evidências, e que sabe que mede as palavras, porque está acostumado a lidar com quem mede palavras com ele na sua vida inteira, enquanto foi o questionador, enquanto estava do outro lado, faz com que os passos do Moro sejam muito mais bem calculados e planejados do que a resposta do presidente. Então, quando ele abre ao Jornal Nacional aquela transcrição das suas conversas, era só o início de um cabedal de provas que ele tinha para trazer, e vai soltando isso a conta-gotas, assim como o Moro já fez em outras circunstâncias na operação da Lava Jato. Ele sempre soube muito bem que hora que ele tem que jogar com a opinião pública para conseguir fazer valer a sua verdade. E esse é o cenário que Bolsonaro se encontra hoje. Então, enfrentando um interlocutor que tem uma credibilidade muito grande e, mais do que isso, acostumado a lidar com provas. E ele acostumado a lidar com a retórica e a sua falta de política. É uma briga muito desigual e com grande chance do presidente
perdê-la ao final. E a implicação da família? O quanto pesa nesse inquérito, nesses desdobramentos aí? Então, a implicação da família, ela é a origem, né? Ela é o estupim, é a ponta do iceberg. Na base do iceberg está tudo que Bolsonaro fez ao lidar com este caso. Então, a tentativa de interferência, né, na Polícia do Rio, depois no comando da Polícia Federal e depois no próprio Ministério da Justiça, né? Então, o estopim disso foi a investigação para a própria família, como ele mesmo diz na reunião, não pode deixar que o problema chegue tão perto dele, né? Usando palavras, inclusive, de baixo calão, que a mídia não pode traduzir. Agora, a consequência disso, então, é a exposição da autoridade máxima da República a um problema doméstico. E o resultado disso pode ser a imputação de um crime no exercício do mandato. Assim como Michel Temer foi o único presidente acusado de crime no exercício do mandato, pode ser que Bolsonaro seja o segundo presidente acusado de crime. A grande diferença entre Temer e Bolsonaro é a relação com o Congresso. Para que o inquérito, né, o crime possa ter danos políticos, tem que ter o aval do Legislativo. E o Temer conseguiu controlar bem o Legislativo, mantendo no poder, mesmo com a evidência do cometimento do seu crime. A dúvida é, o aceno que Bolsonaro faz agora ao Centrão, na busca desse apoio político, vai trazer resultado? Provavelmente não. Um amigo de última hora, o Centrão, por mais pragmático que seja, ele sabe em quem ele pode confiar e quem ele não pode confiar. A estrutura política é feita por uma história de relacionamento de muitos anos, de muito tempo dentro das casas legislativas. E, assim como a presidente Dilma usou a mesma estratégia de se aproximar do Centrão, distribuindo cargos e também uma retórica de proximidade para tentar manter o seu mandato e se fracassou, eu acho que esse é o mesmo caminho de Bolsonaro. Não é só por dinheiro que você compra um aliado, é também por lealdade. E o Centrão sabe que Bolsonaro não é leal a ele. O Congresso é uma figura fundamental nessa história, mas tem também a Procuradoria-Geral da República. O procurador tem que oferecer a denúncia ao Supremo ao cabo desse inquérito, se ele entender que deve. E nós sabemos que Augusto Aras chega lá pela mão digamos, com o apoio de Bolsonaro. Não é só porque ele recebeu a indicação, mas ele foi escolhido, ele foi pensado por Bolsonaro. Como é que você vê a participação do procurador nessa história e a possibilidade dele realmente fazer a denúncia? O procurador da República há 3 perfis distintos. Tem um incendiário, igual era Rodrigo Janot, que botava fogo em tudo que via, ou como ele mesmo gostava de dizer, jogava flechas, né? Tem o que é técnico, que é difícil estar nesse cargo, uma figura eminentemente técnica, exatamente porque ele passa por uma ligação política, e tem o engavetador, que é o que tudo indica, é o perfil de Augusto Aras, né? Então, ele tende a engavetar ou minimizar os problemas do inquérito. Agora, independente da ação dele, vai abrindo espaços para que, paulatinamente, o clima do impeachment vá se instaurando no Congresso. E eu acho que esse é o grande problema de Bolsonaro hoje. O que era impensável há 60 dias atrás, ou seja, uma maioria capaz de aprovar um processo de impeachment, agora já está ficando cada vez mais crível esta realidade. E como o impeachment é um julgamento que é político, e na política, Bolsonaro tem perdido de muitos a 0, ou de 7-1, para a gente ilustrar com uma boa goleada que a gente conhece, dificilmente ele vai conseguir reverter esse jogo, saindo num contra-ataque ou de cedendo aos seus adversários aquilo que ele não quis ceder até o momento. Por isso é o meu pessimismo em relação à capacidade dele de terminar este mandato na direção que ele tem conduzido os seus problemas. Na sua opinião, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo com quem eu converso, os cientistas políticos. Por que ele dobra a aposta? Não é? Foi ontem, não é? Nessa quarta-feira, não, nessa terça-feira, ele fez mais um decreto, né,
liberando o que ele chamou de serviços essenciais, como cabeleireiro, academia de ginástica, enfim, e colocou, trocou mais uma vez os governadores e prefeitos. Que aposta é essa que Bolsonaro faz diante de um cenário desse que nós estamos falando dele, né? Que não é um cenário favorável a ele? Esse estilo de Bolsonaro, né, ele deu certo em toda a carreira política dele. Então, ele se lança enfrentando o apoio dos militares, né, as instâncias superiores do Exército. Depois, na carreira política, se reelege, consegue eleger os seus filhos, consegue estruturar um clã de poder e chega à presidência da República também dobrando apostas, também fazendo enfrentamentos, também propondo a destruição dos inimigos. Ou seja, o comportamento de Bolsonaro é univariante, não é estratégico. Só que, ao chegar em determinados espaços de decisão, a estratégia e a política se torna mais importante. E ele não sabe usar a política e o comportamento estratégico dele é univariante, ou seja, ele parte da mesma história, da mesma maneira de agir, independente de qual seja a ameaça ou a circunstância. Vai para o confronto, vai para o enfrentamento, ele dobra a aposta. Pois é, mas um presidente da República, a gente sabe que ninguém toma decisões completamente, de forma totalmente solitária, não é? Ele tem pessoas à volta dele que ele confia, sejam os filhos, sejam alguns militares, um ou outro que é mais próximo e tal. Vale sempre essa atitude acima, inclusive, dessas pessoas, desse núcleo que está em torno dele, ou esse núcleo faz parte desse perfil? Exatamente, tem um grupo de pessoas no seu entorno, o núcleo duro do governo, ou seja, com quem ele compartilha as decisões, que pensam igual ele, que têm crenças maiores do que a razão, que têm medos maiores do que a coragem. Isso faz com que a vontade do enfrentamento. É um grupo que age o tempo todo como uma ameaça. Seja uma ameaça do comunismo, seja a ameaça do vermelho, seja a ameaça do Adélio, alguém, a princípio, um cidadão comum, que, aos olhos deste grupo, representava toda uma conspiração internacional que queria tirar do trilho, tirar do caminho alguém com o perfil de Bolsonaro que iria revolucionar a estrutura de um país igual ao Brasil. Um bom exemplo que nós temos disso, Vivian, é o que aconteceu essa semana, o próprio exemplo que você deu na liberação das academias, né? A forma como o ministro da Saúde tomou ciência da liberação das academias, ou seja, pela imprensa, numa coletiva, e ficando surpreso pela decisão do presidente, mostra como que aquele que conversa com o presidente é muito diferente do grupo de poder que está submetido ao Palácio do Planalto. Valendo lembrar aí que é o ministro da Saúde, não é? Numa situação como essa, gravíssima, né? Passa aí uma ideia de que há uma distância entre eles grande, né? E uma falta de poder de decisão do ministro da Saúde. Exatamente, ele está no jogo, mas não joga, né? Faz parte do time, mas não pega na bola. Essa é a situação de parte considerável do Ministério de Bolsonaro. Agora, nós tivemos aí essa semana a pesquisa CNT-MDA, né? Que é a pesquisa MDA, que é contratada pela Confederação Nacional do Transporte. Ela mostra uma avaliação negativa, ruim e péssima do presidente, cresceu 12 pontos, de 31 para 43, essa avaliação. Como é que você viu esse resultado? Vamos começar. Eu queria que você comentasse esse crescimento e, ao mesmo tempo, o outro número, que é o número daqueles que apoiam Bolsonaro, daqueles que escolhem ele. Então, esse dado, ele variou muito pouco, ficou dentro da margem de erro, está em torno dos 30%, nesse caso aqui 32%. Como é que você olha para esses números? O que é interessante, né? Porque a defesa de Jair Bolsonaro enquanto político é uma ruptura do padrão da política brasileira. Ou seja, quem se engajou nessa defesa, e é bom lembrar, Bolsonaro na presidência, no exercício do mandato, não é nada diferente do Bolsonaro na campanha.
Não houve um personagem antes e depois de tomar o poder. É exatamente essa mesma pessoa que dobra a aposta, como você mesmo disse, sempre que é ameaçado. Nesse sentido, então, aqueles que engajaram nessa luta, aqueles que fizeram essa defesa, têm uma resiliência para poder perceber que apostaram em algo que não deu certo. Então, isso não veio de uma hora para outra, né? Então, ainda há uma resiliência, mas cada vez mais é muito interessante quando a gente vai para as pesquisas qualitativas, e a gente tem feito muito pesquisa qualitativa agora, por causa das eleições municipais, ainda tem defesa do governo Bolsonaro. Ainda tem quem acredita que o governo Bolsonaro é um governo diferente dos anteriores. Mas quase não há mais defesa do presidente Bolsonaro. As pessoas já não percebem nele a liderança necessária para conduzir o país, nem em termos de calmaria, quanto mais em tempos de uma pandemia. Ou seja, a situação do presidente, essa queda, ela tem sido captada pelas pesquisas e eu acho que ela vai aumentar quanto mais o presidente continuar dobrando a aposta. E é bom lembrar, né? 15% de avaliação positiva foram os números alcançados por Dilma, foram os números alcançados por Collor quando sofreram o processo de impeachment. Bolsonaro ainda está um pouco acima disso, mas a avaliação negativa já se aproxima e ela vem sendo, a avaliação positiva também tem caído com o passar do tempo. Quando eu olhei para esses números, eu fiquei pensando que aquele regular, que é a terça parte, né? Você, não, tudo bem, não é assim, não é nenhuma maravilha, mas eu escolho ainda, né? Eu ainda dou um voto de confiança, ou então, enfim, quando sai desse grupo, começa a migrar, é a impressão que dá, que começa a migrar para aqueles que consideram ruim ou péssimo. Significa dizer que, então, esse regular está reduzindo. É de lá que está saindo a turma aqueles que consideram mais ruim ou péssimo. E isso significa que parece que esse fosso, aquela polarização está se tornando mais intensa. Nós podemos dizer isso? Tem aí um quadro de polarização cada vez mais agudo? Eu acho que aí tem uma diferença importante, Vivian, que a gente tem que considerar. Porque cada vez mais a polarização que catapultou Bolsonaro à presidência da República, ou seja, o enfrentamento do PT, vai ficando distante da maior parte das pessoas. Então, a ameaça do Bolsonaro hoje não é o PT mais. A ameaça do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. Então, ele não consegue mais eleger um inimigo externo para poder validar as suas decisões, porque ele tem sido comparado com ele mesmo. E mais do que isso, quando há uma ruptura dentro da sua estrutura, dentro dos seus pilares, e ele tinha dois pilares, né? De um lado Sérgio Moro, de outro lado Paulo Guedes, quando ele rompe com o Moro, quando essa turma punitivista, antipetista, percebe que há uma divergência nessa estrutura, começa-se a abrir flancos que ele não esperava. Então, os inimigos dele hoje não é mais o comunismo, não é mais o socialismo, não é a Venezuela, não é a esquerda. O inimigo do bolsonarismo hoje está no seu cerne, está no seu karma. É o próprio bolsonarista travestido com outros personagens. E quem melhor incorpora esse personagem hoje é o juiz Sérgio Moro. Você já sinalizou que pode vir a enfrentá-lo, né, no futuro, numa eleição. Os caminhos que Moro tem tomado, se você olhar, é muito interessante, depois vale a pena observar que ele mudou o template das suas redes sociais, falando que vale a pena fazer a coisa certa. Então, ele já tem se posicionado como alguém que está para além da classe jurídica, para além de um membro da justiça. Ele tem se postado como alguém que quer interferir na política nacional. Você já sinalizou isso, mas qual que você acha que é o limite de Bolsonaro? Ele está nas cordas, ele está numa situação assim, difícil, mas até onde ele pode ir? Que riscos ele corre? Porque há a teoria de que ele vai ser impeachmentado em pouco tempo, não que ele vai acabar renunciando, ou que não, ele vai sangrar até a próxima eleição e disputar, e quem sabe até conseguir
reverter essa situação se mantiver um núcleo, um eleitorado fiel, não é, como ele tem mantido? Como é que você enxerga as possibilidades reais dele? Eu vejo três caminhos, Vivian. Um primeiro caminho seria ele terminar o seu mandato, seja forte, seja sangrando. Esse é o caminho que eu acho que é mais frágil, mais difícil de se concretizar. Então, a minha aposta hoje é que Bolsonaro não termina o seu mandato. Agora, dado essa ameaça, então ele tem duas outras possibilidades. Um golpe, ou seja, ele tentar se manter no mandato para além da vontade das instituições políticas e judiciais, ou ele ser impeachmentado ou tirado pela justiça. Então, se eu tiver que jogar com probabilidades, eu aposto, se eu tivesse que jogar 100% de probabilidade nesses três possibilidades, eu colocaria 50% de chance dele ser tirado do poder por estruturas judiciais e políticas, 30% dele conseguir dar um golpe e 20% a chance dele terminar o seu mandato em 2022. Devidamente quantificado. Então, vamos falar um pouquinho de Romeu Zema, do governador. Como é que o governador está se saindo nesse cenário de pandemia? O Zema, eu acho que ele é engraçado porque essa pandemia fez isso com vários políticos. Aqueles que souberam lidar com ela têm conseguido melhorar a sua imagem. É bom lembrar que assim quando a pandemia chega, Zema ia viver a sua maior crise política, né? Foi quando ele entra em conflito com seu próprio partido, o vice-governador sai do Partido Novo, ele entrega o poder para duas novas lideranças, né, o Matheus Simões e o Igor Eto. Então ele empodera o Novo na tentativa de fazer uma articulação direto com a sociedade, uma mobilização com o legislativo que vinha caótica. E a pandemia o aliviou desse processo, ou seja, abriu novos canais de comunicação com o legislativo, abriu novos canais de relacionamento com a sociedade. Então, Zema, ao contrário de Bolsonaro, vinha numa situação política muito questionada e que apontava para viver uma grande catástrofe logo em frente e ganhou um respiro com a pandemia. Ele pode sair mais forte do que quando entrou. Então, é uma situação contrária de Bolsonaro. Agora, ele assume uma posição, digamos assim, em alguns momentos, bastante pouco definida, não é? Já que o Bolsonaro criou o confronto com os governadores. E ele fugiu do grupo, que é a maioria, que assumiu aí, que entrou nesse confronto, que disse não, as decisões serão tomadas até respaldados pelo Supremo. A quem toma as decisões finais são os governadores e prefeitos. De fato, talvez a gente até esteja vivendo essa crise do jeito que a coisa está caminhando, porque não envolveu todos os poderes. Mas o fato é que Zema ficou aí no meio do caminho. O que Zema é a questão econômica. O Zema não quis confrontar Bolsonaro. Como é que você entende esse comportamento dele? Não, eu não acho que é só uma questão econômica, como alguns interpretam, não. Há uma proximidade entre Zema e Bolsonaro. Há uma afinidade, há uma admiração de um pelo outro. Então, eu acho que quando o Zema sinaliza na direção de Bolsonaro, ele refaz o mesmo sinal que ele já fez na campanha contra o seu próprio partido, né? Então, ele já sinaliza numa direção que não é política, mas eu acho que é pessoal. Agora, a grande questão o risco que Zema corre é exatamente essa coisa um pouco híbrida, de você não conseguir definir bem qual é o seu comportamento. Por exemplo, ele é a favor da abertura ou ele é a favor do isolamento social? É difícil responder porque ele dá sinais contraditórios em relação a isso. Qual que é, então, o desafio de sobreviver politicamente hoje? Porque o eleitor quer opinião. O eleitor quer reconhecer no seu líder uma ação capaz de solução do seu problema. E quando o líder fica muito em cima do muro, ele acaba perdendo a credibilidade para ser um interlocutor
ou um solucionador de problemas para o eleitor. Então, o Zema corre o risco de ficar com uma imagem não desgastada, mas também sem ganhar uma construção, uma reputação que é de quem vive os políticos, capaz de colocá-lo ao status que tem o governador de Minas Gerais. Agora, Zema tem aí, só para a gente encerrar, 2 anos e meio de mandato pela frente, um pouquinho mais que isso. E nenhuma base até agora. A crise que você mencionou se instalou e, nesse período, claro, os novos secretários vêm trabalhando, né, os novos auxiliares vêm trabalhando, a Assembleia e o Executivo, como você mencionou, tiveram que conversar, mas as questões que levaram à crise, elas estão, digamos, em suspenso, sem a base. Como Zema, vamos fazer um exercício de futurologia, como é que você imagina que Zema vai voltar a lidar com os problemas do Estado, inclusive com o ajuste fiscal, que também está paralisado, passado aí o auge da crise sanitária no país e no Estado? Eu só discordo de você colocando suspensos, não estão suspensos. O Zema colocou todos debaixo do tapete, né? E uma hora esse tapete vai levantar, e esse pó aí sim vai suspender de uma vez. Qual que é a expectativa, né? Eu acho que é a pior possível. Então, essa imagem do Zema que está preservada neste momento, dificilmente ele conseguirá manter essa relação com o legislativo. Diga-se de passagem, tem sido bem solidário ao executivo durante a pandemia, né? Todas as medidas estão entrando na pauta de maneira muito rápida e sendo aprovadas praticamente por unanimidade e com pouquíssimo debate interno, ou seja, os parlamentares estão focados na defesa de Minas em relação ao Covid, mas a hora que o Covid sair, os problemas vão voltar, e vão voltar mais graves ainda, né? Pode ser que tenha um servidor um pouco mais contido na ânsia de ser reconhecido e valorizado pelo Executivo, mas os problemas financeiros serão ainda maiores. O que já era ruim é ainda pior. E Zema entrou e as pessoas votaram nele buscando que fizesse diferente, que trouxesse soluções. E provavelmente a opinião pública vai começar a cobrar dele cada vez mais essas soluções e ele pode ser punido durante o final do seu mandato. Agora, ao contrário de Bolsonaro, a minha aposta é que Zema termina o seu mandato. E já Bolsonaro, a minha aposta é que ele não termina o seu mandato. A ver. A ver. Muitíssimo obrigada pela conversa, ótima como sempre, viu? Até uma próxima, né? Até uma próxima, espero que seja pessoalmente em breve. Tomara. Um abraço. Um abraço, até mais. Eu conversei, então, com Malco Camargos, que é do Instituto Ver, cientista político, sobre os últimos acontecimentos da política em Minas e no Brasil.